Graça e paz, irmãos e amigos que participam nesta oportunidade do estudo bíblico no livro de Mateus, no Evangelho que escreveu o apóstolo Mateus. Nós estamos dando início a mais um estudo bíblico neste Evangelho e nós agradecemos a participação de todos e pedimos a Deus que esteja abençoando a vida de todos os que participam. Nós vamos ler o texto bíblico de hoje, que se acha no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, dos versículos 15 até o 35. São 21 versículos sobre os quais nós vamos estudar esta noite, nesta oportunidade. Nós vamos, neste momento, passar a leitura da palavra de Deus. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, se aproximando, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um servo que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, mostrando-se reverente, rogou a ele: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor, ao rei,
tudo o que acontecera. Então, o rei, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do, do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Este é o texto que nós acabamos de ler, sobre o qual meditaremos nesta oportunidade. Vamos orar. Senhor, agradecemos pela tua palavra viva, verdadeira, palavra que traz ao nosso coração a tua vontade. Nós te agradecemos por este momento de estudo dela e pedimos que sejamos praticantes da tua palavra. Obrigado pelo teu cuidado constante para conosco. Abençoa cada participante, cada pessoa que vai ouvir, que vai assistir este estudo, que o Senhor esteja ministrando ao coração de cada um. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus está ensinando seus discípulos nesta lição sobre superior importância, né? Jesus está ensinando seus discípulos sobre a humildade. Ele estava ensinando sobre a sobriedade, sobre o modo certo de viver. Então, Jesus está demonstrando aos seus discípulos, né? No estudo anterior nós vimos isso, como devemos ser humildes e como devemos ser sóbrios, ser equilibrados, o modo certo de viver, sem sermos motivo de tropeço para quem quer que seja, especialmente aos pequeninos, né? Aqueles que são simples, que são crédulos como crianças, que têm um comportamento humilde, né? Que creem em Jesus, aqueles que são novas criaturas, mas que são ainda imaturos na fé, aquelas pessoas que são pequeninas, né, aos olhos de Jesus, e que são como crianças, porque são humildes, são crédulos, são capazes de entender apenas as coisas mais simples. Jesus está ensinando que nós devemos ser capazes de viver dessa maneira. Ele até diz que quem não se comportar como uma criança, quem não tiver a humildade de uma criança, quem não for simples como um destes pequeninos, não somente crianças, mas também os adultos que são simples e humildes, quem não tiver esse tipo de comportamento e de coração, não pode ser participante do reino de Deus. Então, ele demonstra a seriedade deste comportamento e dizendo que quem escandalizar qualquer desses pequeninos comete uma atitude muito grave e seria melhor ser lançado ao mar com uma pedra de moinho atada ao seu pescoço, né? Seria como se ele fosse afogado, lançado no mar com uma pedra atada ao seu pescoço, como uma punição grave, né? Então, ele está dizendo que quem age desta maneira merece uma punição grave. É claro que Jesus está falando figuradamente aqui, demonstrando a gravidade da punição que Deus reserva àqueles que lançam escândalo aos pequeninos, que impedem os pequeninos de
conhecerem Jesus e de servirem a Jesus, que afastam esses pequeninos de Jesus. Então, eles vão ser julgados e o juízo de Deus é muito pior do que se eles tivessem morrido antes disso, né? Porque o juízo de Deus é aquilo que Jesus está falando da sua condição espiritual. É o juízo de Deus sobre eles, o juízo e a condenação de Deus sobre eles. Então, as pessoas que cometem esse tipo de comportamento, de escandalizar os pequeninos, elas são, como Jesus está falando aqui, dignas de um juízo severo da parte de Deus. E Jesus então conta uma história, a história da ovelha perdida, em seguida, para demonstrar que Deus ama as pessoas. A história da ovelha perdida ilustra o sentido da palavra de Jesus, como Deus valoriza o conjunto das ovelhas, né? Como Deus valoriza não só cada pessoa, mas todas as pessoas que são suas ovelhas. E por isso Jesus está falando que qualquer destes pequeninos que se desviam, Deus tem grande apreço pela sua restauração. A história da ovelha perdida ilustra o sentido da palavra de Jesus, como Deus valoriza o conjunto das ovelhas, mas também se preocupa e busca as ovelhas que estão perdidas, aquela que se afastou do rebanho, tendo grande alegria em restaurar essa ovelha à comunhão. Jesus, então, demonstra que a importância de qualquer ovelha diante de Deus. Na sequência do seu discurso, Jesus vai falar do relacionamento dos crentes e o modo de lidar com as ofensas dos irmãos. Jesus está ensinando como eu devo me relacionar com meus irmãos e como eu devo levar em consideração ou não as ofensas dos irmãos. Como eu devo comportar-me quando eu sou ofendido por alguém, por algum, especialmente por algum irmão, né? Se Jesus então diz que se o teu irmão pecar contra ti, você vai ter que tomar algumas atitudes, né? E essas atitudes são as que Jesus determinou aqui. Alguns textos, algumas traduções, não apresentam a expressão contra ti, né? Mas o o sentido da passagem se refere ao relacionamento entre irmãos. O sentido da passagem é exatamente este, que nós tenhamos em consideração o relacionamento com os irmãos. Então, se teu irmão pecar contra ti, não é uma tradução errada, é uma tradução correta, e porque o relacionamento está em foco aqui, o relacionamento de irmãos. E Jesus está demonstrando, então, que está em foco aqui o relacionamento de um desses pequeninos irmãos com outros irmãos. E o irmão mais amadurecido deve tomar a iniciativa, mesmo tendo sido ofendido. Jesus está dizendo aqui: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Vai estar com ele, conversar com ele, vai entender-se com ele entre apenas os dois, o ofendido e o ofensor. Se ele te ouvir, ganhaste ao teu irmão. Então, o irmão mais amadurecido, o crente que foi ofendido, ele deve tomar a iniciativa e, mesmo tendo
sido o ofendido, né, ele deve tomar a iniciativa. Deve procurar o irmão que ofendeu e conversar com ele sozinho, para saber o que realmente aconteceu. Então, Jesus está ensinando que nós devemos, como pessoas mais amadurecidas, tomar a iniciativa de saber por que é que nós estamos sendo ofendidos, não é? Por que é que aquele irmão tomou aquela atitude? Nós devemos fazer isso para resolver o problema. Deve ter uma atitude, não? O irmão mais amadurecido deve ter uma atitude amorosa, mansa, né? De não brigar pelos seus direitos, mas de perdoar. Então, uma atitude perdoadora, uma atitude conciliadora. Essa deve ser a atitude, mesmo tendo sido eu ofendido, eu devo tomar esse tipo de atitude. Se o irmão ofensor ouvir, então a comunhão será restaurada e a vida seguirá. O assunto está encerrado. Mas Jesus fala: se ele não ouvir, se o irmão não ouvir, se ele ainda assim, eu indo buscar a reconciliação, ele não me ouvir, então, assim, ele não vai atender a mim, eu devo levar uma, duas pessoas. Se ele não me atender, não quiser se reconciliar comigo, eu devo procurá-lo com uma ou duas pessoas, pessoas que vão servir de testemunhas, né? Duas ou três testemunhas, eu e mais um, ou eu e mais dois, no caso de serem duas pessoas que vão comigo, para que toda palavra seja confirmada pela boca de duas testemunhas ou de três testemunhas. Mas o que deve ser objetivo, o alvo deste trabalho é buscar a reconciliação. Jesus está ensinando que o que vale a pena realmente é buscar a reconciliação. Que por mais que eu tenha sido ofendido, eu não devo buscar nenhum tipo de atitude vingativa ou retaliadora contra o meu irmão. Eu devo procurar perdoá-lo. Então, eu devo procurar a reconciliação. Se mesmo levando duas testemunhas ou uma testemunha, né? Se ainda assim não o irmão ofensor não atender a conversa, não atender a reconciliação, deve ser apresentado o seu caso à igreja. Então, nós devemos trazer o caso à igreja e a igreja deve saber o que é que aconteceu e a igreja deve procurar fazer a reconciliação entre o ofendido e o ofensor, sempre lembrando que o ofendido deve agir com toda a mansidão, buscando perdão e reconciliação. Ele deve perdoar o seu irmão e deve buscar a reconciliação com seu irmão numa atitude amorosa, numa atitude de mansidão. Se não houver reconciliação, mesmo levando a igreja, então, se ele se recusar a ouvir a igreja, então nós devemos, como Jesus ensinou, considerá-lo como alguém que é duro, que é obstinado, que é sem arrependimento. E quando uma pessoa é dura, obstinada e sem arrependimento, ela deve ser considerada uma pessoa não crente, né? Ela deve ser excluída da comunhão, porque ela não manifesta vida cristã ainda. Ela não manifesta a vida de cristão. Então, ela deve ser excluída da igreja. Mas a exclusão não implica em deixar de amar e deixar de trabalhar com esse irmão ou com essa irmã. Não há nenhuma referência na Bíblia sobre a, a
a incapacidade de ser atingida essa pessoa, né? É, não há nenhuma referência bíblica à perda de salvação ou à possibilidade de ser salvo. Não há impedimento a isso. O, 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 um pecado imperdoável, não há nenhuma referência a essa situação. A igreja deve continuar intercedendo pela pessoa, porque ela pode vir ainda a se arrepender e ela pode voltar a pertencer à igreja. Então, mesmo quando ela é excluída da comunhão, isso não significa que ela perdeu a salvação ou que ela não vai ter mais oportunidades de reconciliar-se. Não, pelo contrário, a igreja deve continuar intercedendo por essa pessoa para que ela tenha uma oportunidade de reconciliar-se com a igreja ou de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, se ela ainda não foi convertida. Então, Jesus está ensinando isso à comunidade que é chamada de igreja. Jesus menciona a, a autoridade da igreja. Ele demonstra aqui que a igreja tem uma autoridade quando a igreja está em plena comunhão com Deus, quando a igreja está na plenitude do Espírito Santo, com os irmãos em comunhão perfeita, gozando de comunhão, e com Deus também, né, em perfeita comunhão com Deus. A igreja, então, nessa condição, tem a garantia da presença mística de Jesus Cristo. Jesus está presente na igreja. Isso é bom a gente se lembrar, a gente saber que quando nós estamos reunidos, Jesus está presente. Jesus está ali na pessoa do Espírito Santo e ele está junto conosco, porque ele prometeu estar conosco todos os dias, até que o, os séculos fossem consumados, né? Até que a história que nós estamos vivendo fosse terminada, até que ele voltasse. Quando ele voltar, né? Quando ele, na sua segunda vinda, então, é que essa história vai terminar. Mas a igreja tem a garantia da presença de Jesus com ela, né? Ele disse que onde 2 ou 3 se reunissem, ele estaria ali no meio deles. Jesus, então, diz que aquela igreja realiza, que aquela igreja pode realizar no seu nome e no poder do Espírito Santo e aquilo que vem do céu, que tudo que a igreja realiza tem a característica de ter vindo da origem celestial. Então, quando Jesus está dizendo essas coisas, ele está dizendo que quando uma igreja está reunida em seu nome, quando uma igreja está em comunhão com Deus e entre os irmãos, quando não há nenhum tipo de falta de comunhão na igreja, quando não há nenhum tipo de intriga, nenhum tipo de falta de perdão, de mágoa, a igreja representa a, a pessoa de Jesus, porque Jesus está presente aqui, e tudo que a igreja faz em nome de Jesus é vindo do céu, tem origem celestial. É o próprio Deus que põe isso no coração da igreja, que implanta isso na mente dos irmãos, e por isso mesmo, quando nós estamos em comunhão com Deus, nós estamos agindo em nome de Deus e estamos fazendo a vontade de Deus. A autoridade que Jesus concede à igreja, estando ele presente na igreja, é uma autoridade vinda do céu. Um dos ensinos mais importantes de Jesus e que a menor igreja possível, 2 ou 3 reunidos, né? 2 é o mínimo, porque um só não é assembleia. Então, 2 ou 3, ele está no meio deles. Jesus prometeu isso. E se houver concordância sobre aquilo
que eles vão pedir, qualquer coisa que eles pedirem, segundo a vontade de Deus, Deus concederá. Que promessa boa, que promessa maravilhosa é essa, né? De Jesus estar conosco, ainda que 2 ou 3 só estejam reunidos em seu nome, e desejando e fazendo a sua vontade, orando para que a vontade de Deus se cumpra na vida. Então, qualquer coisa que pedirmos nesse sentido, de que queremos fazer a vontade de Deus, Deus vai conceder a realização desses pedidos. Então, ainda que relacionado ao processo de comunhão com os irmãos, Pedro faz uma pergunta a Jesus: até quando eu devo perdoar o irmão que me ofende, né? Até quando eu devo perdoar ao meu irmão que peca contra mim, que me ofende? E ele achou que 7 seria muito, né? Então ele perguntou, até 7 vezes, porque os rabinos judeus ensinavam que nós deveríamos perdoar até 3 vezes. Pedro, então, achou que era muito, né? Até 7 vezes. Mas Jesus lhe responde de uma maneira que mostra que o número de vezes que nós temos que perdoar aos nossos irmãos é um número incontável. 70 vezes 7 não quer dizer que seja 490 vezes. Isso quer dizer que nós devemos perdoar incontavelmente. Todas as vezes que um irmão me ofender, eu devo ter o discernimento espiritual de perdoá-lo e ter o comportamento espiritual de ser magnânimo, de ter o mesmo comportamento de Deus, que nos perdoa em todas as nossas falhas, muitas vezes, né? Quantas vezes Deus já te perdoou? Quantas vezes Deus já me perdoou? Se nós formos contar isso aí, perderíamos a conta. É nesse sentido que Jesus está falando 70 vezes 7, ou seja, um número incontável, porque ninguém vai ficar contando e registrando quantas vezes perdoou um irmão. Então, é nesse sentido que Jesus falou com Pedro 70 vezes 7. Para ilustrar esse pedido, para ilustrar essa petição de Pedro, essa pergunta de Pedro, né? Quantas vezes deveria perdoar o meu irmão? Jesus demonstra isso com, como perdoar, contando a parábola, a história do credor incompassivo. Né? Qual o credor incompassivo? Aquele que foi perdoado pelo seu senhor, mas que não perdoou ao seu conservo, né? Ao seu companheiro. Então, ele inicia a história falando do reino dos céus, né? Jesus está dizendo que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Então, Jesus está dizendo que o reino do céu, o reino de Deus, é um reino em que Deus vai ajustar contas com seus servos, ou seja, Deus vai levar a juízo todos os seus servos. Não é alguma coisa sem prestação de contas. Deus vai exigir que nós prestemos contas a Ele. Então, a história, Jesus inicia com a história que fala do reino dos céus e sua semelhança com um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E exemplificando com isto a ação de Deus, né? Como Deus se relaciona com os seus servos. Então, Deus vai ajustar contas com todos os seus servos. Entre os devedores do rei, havia um que lhe devia 10.000 talentos. Para que a gente tenha uma ideia de o que significa essa dívida, nós vamos falar aqui o que significa 10.000 talentos. É uma quantia equivalente hoje a 60 milhões de dias de trabalho de um trabalhador braçal. 60 milhões de dias. Ou seja, se o trabalhador braçal hoje ganha R$ 100 por dia, seria uma dívida considerada aí como
6 bilhões de reais. Essa era a dívida daquele servo. Ou seja, o que Jesus está demonstrando aqui é que essa dívida seria impagável. Por mais que aquele homem se esforçasse, trabalhasse, ele jamais conseguiria pagar. Se ele ganhasse 100 reais por dia, ele tinha que trabalhar aí o equivalente a 105 mil anos de trabalho. Teria que trabalhar aí o equivalente a 105 mil anos de trabalho. Ou seja, ninguém é capaz de pagar uma dívida dessas, né? Era uma dívida absolutamente impagável e aquele servo, então, pediu clemência ao rei. Ele pediu que aquele rei tivesse paciência com ele, que ele iria pagar. Coitado. Ele pensava que poderia pagar, mas a dívida era impagável. Mas aquele rei foi compassivo. Ele se compadeceu do servo e perdoou a dívida do servo. Esse rei foi magnânimo. Ele sabia que era uma dívida impagável, então ele perdoou a dívida daquele servo. Mas aquele servo tinha uns companheiros servos com ele daquele rei, né? Conservos, então. Conservos é uma pessoa que significa que é servo juntamente com outra pessoa. Então, aquele servo que foi perdoado, ele encontrou um seu companheiro que lhe devia 100 denários. 100 denários era o equivalente a 100 dias de trabalho, né? 100 dias de serviço. Ou 100 dias de serviço a 100 reais daria 10 mil reais. E então, aquela dívida de 10 mil reais que aquele servo devia ao homem perdoado pelo rei era insignificante em relação à dívida dele para com o rei. Era uma dívida absolutamente pagável e uma dívida que era incomparavelmente menor do que a dívida daquele homem com o rei. E então, aquele homem deveria ter o mesmo espírito de compaixão que o rei teve com ele. Mas o que é que ele fez? Aquele servo, entretanto, ao se encontrar com esse que lhe devia apenas 100 denários ou 100 dias de serviço, ele agarrou aquele servo e, sufocando-o, como diz o texto, exigiu que ele pagasse, né? Cobrou-lhe a dívida. Este, coitado, sufocado pelo seu conservo, pediu clemência, pediu a ele que o perdoasse, que o perdoasse, não, que fosse paciente, fosse compassivo para com ele, que ele pagaria, ele te pagaria. Era uma dívida pagável. Então, o seu credor não quis ouvi-lo e o levou às barras dos tribunais. Depois de agredi-lo, né, fisicamente, levou à barra dos tribunais, levou à presença dos juízes, né? E ele foi colocado na prisão por causa da dívida. Dois comportamentos absolutamente distintos. O comportamento do rei foi de compaixão e perdoar uma dívida impagável. E o servo perdoado, que foi inflexível, foi cobrando aquela dívida com agressão física até, e quando o homem lhe pediu um prazo para pagar a dívida, ele não quis oferecer essa manifestação de compaixão e mandou-o para a cadeia. E alguns outros servos que presenciaram aquela cena entristeceram-se muito pelo comportamento daquele homem e relataram isso ao rei. Então, o rei, sabendo do ocorrido, chamou aquele homem a quem ele tinha perdoado e lhe disse
servo mau, eu perdoei a tua dívida porque me suplicaste. Tu devias também compadecer-te daquele seu companheiro, como eu fiz contigo. E o rei então ficou indignado com aquela situação e mandou que fosse vendido o servo, todos os seus conservos, e até que pagasse a dívida, mas como ele não tinha condições, foi colocado na prisão até que pagasse a dívida, né? Coisa que não iria acontecer. Então, é a mesma coisa de ter sido decretada a prisão perpétua daquele servo, né? Significava que ele nunca mais sairia da prisão. Jesus termina essa história dizendo que Deus fará com cada um que não perdoar ao seu irmão a mesma coisa, né? Levará a juízo qualquer um que não perdoar ao seu irmão. Isso deveria nos mostrar quão importante, quão grave é a situação de perdão aos nossos ofensores. Quão importante é a necessidade de perdoarmos aos nossos devedores. Até a oração do Pai Nosso nos fala isso, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, nós nem podemos orar a oração do Pai Nosso. Jesus então termina essa história demonstrando essa necessidade e a importância cabal, completa, de perdoarmos aos nossos irmãos. Esta parábola ensina sobre o perdão. Nos relacionamos na igreja, nós nos relacionamos na igreja com muitos irmãos, né? E demonstra que nossos relacionamentos são vistos por Deus e demonstra que se devemos tratar aos que nos ofendem, aos nossos irmãos, com bondade, exercendo misericórdia e perdoando todas as ofensas como Deus nos tratou, né? Como Deus nos trata, como Deus faz conosco. E como é que Deus nos tratou? Deus nos tratou hum, com a nossa dívida para com Ele era absolutamente impagável, mas Ele nos perdoou. Estaríamos condenados perpetuamente se Ele não nos perdoasse, né? Estaríamos condenados perpetuamente. Não haveria solução para o nosso problema, estaríamos perpetuamente condenados diante de Deus. E Deus agiu misericordiosamente, sendo compassivo, perdoando em Cristo os nossos pecados e continua nos perdoando todas as vezes que pedimos perdão a Ele pelos nossos pecados. O perdão deve ser uma característica distintiva dos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, precisamos ter o seu caráter, né? Segundo a parábola que foi contada por Jesus, os perdoados devem ser perdoadores. Se nós somos filhos de Deus, devemos ter o seu caráter perdoador. Mas se se nós não formos misericordiosos, não estaremos perdoando como Deus perdoa. Devemos ser perdoadores, misericordiosos, compassivos, manifestando o caráter de Deus, o caráter do nosso Pai Celestial. Se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, a oração do Pai Nosso nos ensina a sermos perdoadores. Nós devemos agora, então, diante destes ensinos, concluir e aplicar na nossa vida estas manifestações
de Jesus ensinando os seus discípulos. Primeiro de tudo, nós devemos lembrar que o ensino de Jesus é incisivo, é um ensino que não dá para recorrer, que não dá para correr dele, nós precisamos praticar. Não é o ofensor que deve procurar o ofendido, é o contrário, né? Não é o ofensor que deve procurar o ofendido. É ensinado aqui na parábola o contrário. A iniciativa deve ser do ofendido. Então, eu, se for ofendido por alguém, devo procurar essa pessoa, né? Nós temos a ideia, muitas vezes, de que quando nós somos ofendidos, a pessoa deve vir nos pedir desculpas. Nós é que devemos procurá-la para perdoar, né? Não é tomar satisfação, é perdoar, né? Nós vamos procurá-la para tomar satisfação, para perguntar por que ela nos ofendeu. Não é isso. É conversar para manifestar o nosso perdão, a nossa disposição de reconciliação. Segundo, o perdão, segundo Jesus, não é apenas uma desculpa, né? Não é apenas desculpar formalmente o irmão. Não é apenas falar, você está desculpado. Não é isso. Mas deve ser uma coisa do íntimo, né? Jesus diz assim também: vosso Pai Celestial não vos perdoará se do íntimo não perdoardes aqueles que vos ofenderam. Então, o perdão deve ser do íntimo, do coração. Não deve, não deve ser uma situação de permanecer mágoa no nosso coração, ou um sentimento negativo em relação a quem nos ofendeu. Não deve ser isso que deve acontecer. Nós devemos perdoar do íntimo e não ter mágoas e não ter nenhum tipo de sentimento negativo. Deve haver restauração da comunhão, né? Nós devemos voltar ao que era antes, né? Ter um relacionamento como antes da ofensa e até melhorar esse relacionamento. Terceiro, devemos sempre ter a consciência do poder que opera na igreja. Meus irmãos, isso precisa estar na nossa mente, no nosso coração. Há um poder operando na igreja que é o poder de Jesus Cristo, que está a igreja que está em comunhão com Deus experimenta esse poder sob a direção do Espírito Santo. A disciplina na igreja faz parte intrínseca desse processo. Nós precisamos lembrar que a disciplina é algo absolutamente essencial na igreja, porque ela faz parte da presença de Cristo na igreja. Se nós não fazemos a disciplina, né, se nós não agimos de modo agradável ao Senhor, se nós não tratamos as ofensas, não tratamos os ofensores, não tratamos os ofendidos, se nós não agimos de modo a restaurar a comunhão na igreja, nós estamos impedindo a presença de Jesus na igreja. E o Espírito Santo está nos ensinando todo o tempo que a igreja unida, tudo que a igreja faz aqui na terra, tudo que a igreja liga na terra, vem da vontade do Pai, vem daquilo que é ligado no céu. Então, aquilo que Deus liga no céu, nós, como igreja, podemos ligar na terra, porque Jesus está presente conosco. Onde a igreja se reunir, Jesus está ali. Muito bem. E, quarto, devemos oferecer o perdão aos nossos irmãos. O perdão a um irmão deve seguir o ensino de Cristo, 70 vezes 7, ou seja, deve ser uma disposição de perdoar todas as vezes que formos ofendidos, ainda que nós percebamos que ultrapasse o limite que Pedro estabeleceu 7 vezes, né? Jesus disse que o perdão deve ser como o perdão de Deus para nós.
sempre que for pedido, nós devemos perdoar. Então, mesmo quando o irmão não nos perdoa, nós não nos trata bem, mesmo quando o irmão nos ofende, nós devemos perdoá-lo e procurar restaurar a comunhão com ele. E reunir em nome de Jesus é a ordem de Jesus. E o que significa reunirmos em nome de Jesus? Significa que nós reconhecemos sua autoridade. Reconhecer a autoridade de Jesus significa fazer a sua vontade. Fazer a sua vontade significa andar em obediência aos seus mandamentos. O seu principal mandamento é que nós amemos uns aos outros como ele nos amou, né? E um outro mandamento que ele nos dá é que em amor nós sejamos capazes de proclamar a sua perfeita perfeita mensagem. A mensagem do Evangelho deve ser proclamada por aqueles que estão em paz uns com os outros na igreja. Que o Senhor Deus nos permita viver este ensino sobre a igreja em comunhão, sobre o perdão dos irmãos, sobre andar em obediência ao Senhor Jesus e reconhecer que devemos ser perdoadores, né? E manifestarmos o nosso amor pelos irmãos, reconciliando-nos com eles. Também devemos lembrar, e pedimos a Deus por isso, que quando ofendermos alguém, devemos estar dispostos a pedir perdão às pessoas para que a comunhão seja restaurada. Deus abençoe aos irmãos. Nós desejamos que todos sejam abençoados por essa palavra. A graça e a paz do Senhor. Amém.